Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje um programa, mais uma vez, muito especial. A gente está recebendo aqui o João Batista Mares Guia, que é candidato a já é um candidato a pré-governo. A gente vai falar aqui um pouquinho das ideias da rede, das ideias do João, que já é uma pessoa antiga na política, mas sempre com uma visão nova e moderada. João, seja muito bem-vindo aqui, te receber aqui é um prazer. Muito obrigado, é um prazer enorme estar com vocês aqui para esse debate esclarecedor. Felipe, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença e, lógico, que tem que te agradecer por ter feito essa ponte toda também, trazendo o João aqui junto com a assessoria dele, a turma que está lá em cima. Mandar um abraço para a turma que está lá em cima. Sem sombra de dúvidas, agradecer a presença do João aqui. A gente sabe que é uma agenda muito apertada, é muito difícil a gente conseguir um momento, principalmente para alguém que está numa pré-campanha, correndo Minas inteiro. Minas que eu ouvi falar que é até maior do que a França. Então imagina só, se o Macron estivesse concorrendo aqui, ele teria que percorrer por todos esses municípios. Mas acho que a ideia principal do nosso programa aqui hoje também é trazer a política um pouco mais para o ambiente dos novalimenses aqui, né? A gente tentar desmistificar um pouco e mostrar, olha, a política está aqui no nosso dia a dia. Então, e a gente consegue trabalhar com isso de uma maneira informativa e palatável, né? Então, muito obrigado, João, e vamos lá. Eu que agradeço, muito obrigado. João, como é que você tem visto a política hoje? A gente estava falando aqui, eu sei que é um contemporâneo das lutas do Lula, você andou um pouco com o Lula naquela época, né, na época de fundação também do PT, e ver toda essa situação, não só com o Lula, mas essa situação política toda, te incomodam? Isso te dá uma reviravolta, revigora? Como é que você vê todo esse momento? É uma combinação de tudo isso, porque eu fui durante décadas muito atuante, liderei muitas lutas, participei de 21 anos de lutas contra o regime autoritário, a ditadura militar. Eu fui líder estudantil universitário no final da década de 60, era o mais destacado líder universitário em Minas Gerais. Por crime de consciência, crime de opinião, em tempo de ditadura, há crime de consciência, há crime de opinião. Na democracia, ter consciência e opinião não é crime, é expressão da liberdade. É muito diferente de dizer que hoje, alguns que estão sendo condenados são presos políticos ou perseguidos políticos. Não, eles são presos e perseguidos e condenados pela lei penal. No tempo da ditadura, quem foi perseguido e preso, condenado por crime de consciência, por crime de opinião, fui eu. Eu fui preso político, eu não fui preso pela lei penal. Eu fiquei 1 ano e meio preso, fui torturado na prisão, saí do presídio, fui novamente perseguido, fui para o exílio no Chile, 2 anos e meio, trabalhei em reforma agrária, trabalhei em reforma urbana, estudei sociologia e economia, voltei ao Brasil, início de 73, daí em diante ajudei a organizar o Jornal de Fato em Belo Horizonte, de oposição à ditadura, ajudei a organizar 2 jornais nacionais de resistência democrática, o Jornal Movimento, sede São Paulo, o Jornal Em Tempo, sede São Paulo, ajudei a organizar comunidades eclesiais de base, ajudei a organizar a oposição sindical metalúrgica na cidade industrial de Belo Horizonte, Contagem, criei o Centro de Estudos do Trabalho com os jesuítas, depois ajudei a fundar o PT, fui o primeiro deputado eleito pelo PT em Minas Gerais, fui o primeiro a trazer Lula a Minas Gerais. Quando Lula veio, eu já eleito deputado, sempre ele se hospedava na minha casa. O meu filho mais velho, que era uma criança, o Tiago, ia para o quarto das irmãs, o Lula ficava hospedado no quarto dele, brincava com os meus filhos, nós tínhamos uma relação fraterna de amizade e eu tinha por ele uma verdadeira admiração e respeito pela trajetória de vida, aliás, muito parecida com a trajetória de vida, sofrimento e superação da Marina Silva e o grande líder que o Lula se tornou, o líder trabalhista, sindicalista e também o líder formador de um partido dos trabalhadores, que prometia ser uma nova esquerda democrática, reformista, trabalhista, republicana, pautada pelo fundamento da ética na política. Com muita tristeza, eu deixei o PT em 1985, porque comecei a observar certas condutas do PT que, lamentavelmente, vieram a ser antecipatórias do que depois veio a ser o chamado mensalão e mais tarde veio a ser aquilo que hoje a Lava Jato denuncia a exaustão.
mas nunca critiquei o PT, nunca combati o PT, fiquei na esperança que o PT se superasse. Adiante, eu ajudei a fundar o PSDB, porque eu acreditava muito na liderança de Mário Covas, muito na liderança de Fernando Henrique Cardoso e também de Franco Montoro, que foi governador de São Paulo, e todos eles coordenadores, como eu fui em Minas, da campanha das diretas já no Brasil. Tivemos um período na década de 90, que foi um período de afirmação do PSDB como Partido Social Democrata, lembrando que a inflação era de 2.000% ao ano e o Plano Real praticamente acabou com a inflação, que é o melhor mecanismo de redistribuição de renda. Tivemos também toda a política macroeconômica de estabilidade da economia, acabando a inflação, mas estabilidade cambial com flexibilidade, metas de inflação, superávit fiscal, para não sermos surpreendidos com dívida pública, com juros altos. Esse foi o legado deixado para o primeiro governo Lula, uma transição democrática muito bonita, muito civilizada. No primeiro governo Lula, eu já estava fora da política. Eu fiquei 10 anos como secretário, 4 anos em Contagem, secretário de Educação, muito bem sucedido, Contagem reconhecida como exemplo, naquela ocasião, para o Brasil, de educação pública de qualidade. Depois, 2 anos, secretário do Planejamento Municipal, a minha escola foi municipalista, e por fim, 4 anos, como secretário adjunto e secretário de Estado de Educação, quando eu levei a educação em Minas ao primeiro lugar nacional. Era o 5º lugar, nós levamos a educação ao primeiro patamar de qualidade do ensino e do aprendizado dos alunos. Isso me deu uma grande visibilidade nacional como líder educacional que consegue fazer educação de qualidade. Daí os convites que eu recebi, já em 1999, tinha terminado o nosso governo e, portanto, eu não era mais secretário, para dar consultorias. Iniciei o meu trabalho profissional como consultor. Fui consultor do Banco Mundial na América Central, trabalhei em 8 países da América Central e do Sul, e fui consultor de 7 secretarias de Estado de Educação e 170 municípios no Brasil. Ainda sou consultor. Eu estava há 20 anos fora de atividade política, partidária e fora de governo. Há 20 anos. Se você me perguntasse essa pergunta difícil que você fez, há 6 meses atrás eu teria alguma dificuldade para respondê-la. Foi quando, em outubro passado, a Rede me convidou, e eu não era afiliado à Rede, a nenhum partido, para dar uma conferência sobre a crise econômica brasileira. Economia é um assunto que eu estudo, não sou formado em economia, eu sou sociólogo e antropólogo, mas eu estudo economia e gosto do assunto, e leio os bons autores. Eu fiz uma conferência que teve um bom impacto, dali resultou o chamado para dar um seminário para a rede estadual, e em seguida me convidaram para um almoço. No almoço, assim, de supetão, sem nenhuma preparação, eu recebo o convite da rede, falando em nome da Marina Silva, para que eu fosse o candidato a governador de Minas. Eu pedi um tempo para pensar, um tanto assustado com aquilo, mas ao mesmo tempo entusiasmado. E fui conversar com quem? Com a Virgínia. 45 anos de casados. A decisão é muito mais dela do que minha, que é um giro muito radical na vida das pessoas. Eu vou fazer 70 anos agora, eu tenho que compartilhar uma decisão como essa, e essa decisão tem que ser a 2 e de consenso. Ela me encorajou dizendo, olha, você sempre foi líder, você desfrutou de ótimas oportunidades educacionais na vida, você sempre trabalhou junto das pessoas pobres, você morou em favela 2 anos, você fez movimento social sua vida inteira, você aprendeu muito, você foi governante, por onde você passou, a educação ficou em primeiro lugar, você precisa devolver isso ao povo de Minas, sobretudo nessa hora de grave crise. Então, encorajado pela minha mulher, meus 3 filhos e os círculos de amigos, tomei a decisão. Sou candidato a governador. É um giro radical na vida. E eu encontro um Brasil, em linhas gerais, assim. Um país que tem como presidente da República, embora legal, mas não tem legitimidade política, porque ele não tem liderança, ele não tem credibilidade. Ele está sofrendo agora a provável 3ª grave acusação por prática de corrupção, lavagem de dinheiro e organização de quadrilha na Câmara dos Deputados. 2 dessas acusações já foram protocoladas, discutidas e decididas na Comissão de Constituição e Justiça, e o Temer só não foi processado e afastado da presidência porque ele foi salvo pelo conluio do PSDB, do PMDB e do PP, e principalmente um conluio liderado por Aécio Neves, por Rodrigo Pacheco e por Antônio Anastasia. Eles salvaram Temer 2 vezes da cassação. O mesmo Anastasia e o mesmo Aécio,
que cassaram Dilma, lembrando que o parecer que cassou Dilma foi escrito por Antônio Anastasia, inclusive um parecer técnico juridicamente muito bem elaborado, não entro no mérito, mas tecnicamente bem elaborado, cassaram Dilma. Pelas mesmas e talvez por piores razões, libertaram Temer por 2 vezes. 2 pesos, 2 medidas. Isto é péssimo, porque comunica ao país uma ideia de país fraturado, país fragmentado, país balcanizado pelos ódios ideológicos recíprocos. E esses que se dizem líderes em Minas Gerais são muito responsáveis também, como o PT, que quem inventou no país o nós contra eles, radicalizando, sempre dizendo que os outros são todos corruptos. Vocês se lembram da famosa propaganda do PT em 2001 e na campanha eleitoral de 2002, com os ratos roendo a bandeira do Brasil? E quais são os ratos que roeram a bandeira do Brasil? Os líderes do PT, os líderes do PSDB, os líderes do PMDB, os líderes do PP, mas principalmente o conluio PT, PMDB, PP, que dominou o Brasil após o mensalão de 2006 até 2016. Infelizmente. Então está tudo muito fraturado. A crise nacional é grave, 45% da população não acreditam em política, políticos e partidos, sabem o que não querem. Os políticos que aí estão, 200 deles no Senado e na Câmara, processados junto ao Supremo Tribunal Federal pela lei penal, segundo a Lava Jato. 200 deles. Nos estados você tem números menores, mas em Minas nós temos um Aécio Neves, ex-governador 2 vezes, senador, e o governador atual, que agora eu estou sabendo, que está se abrindo um processo de impeachment contra ele na Assembleia Legislativa, que é réu pela lei penal, junto ao Superior Tribunal de Justiça, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, e agora é réu e não consegue se defender. Então nós chegamos no fundo do poço. Por outro lado, vem a esperança. A Operação Lava Jato, que eu apoio irrestritamente, se houver excesso eu condeno e critico, mas apoio que ela é republicana, é a melhor forma de se combater força-tarefa, Poder Judiciário Federal, Justiça Federal, Ministério Público Federal, Receita Federal e Polícia Federal. Força-tarefa em nome da lei, com rigor investigativo, processando, apurando, investigando, garantindo a presunção da inocência, o pleno direito de defesa, e só então se dá o julgamento é confirmado em segunda instância, mostrando, portanto, a lisura do processo e a robustez das provas, que até a segunda instância os processos são baseados em provas. Na terceira instância, não, é só tecnicalidade jurídica relativa ao processo, às formalidades processuais, procedimentais, como se diz, não é o mérito. Então nós estamos nesta situação. A Lava Jato é um fator de esperança, mas por melhor que faça a Lava Jato, ela resolve o problema? Não. Nós temos que fazer uma profunda reforma institucional, mudar toda a legislação eleitoral, criar o republicanismo no país. Não basta a democracia representativa parlamentar, nós precisamos de garantir igualdade de todos diante da lei, igualdade de oportunidades, transparência, participação na gestão de políticas públicas, informação plena sobre tudo, acompanhamento da gestão das políticas públicas, combate à pobreza, estado do bem-estar social, gestão pública bem feita com superávit fiscal, sem aventuras irresponsáveis, como Dilma Rousseff fez, que pegou de Lula. Dilma Rousseff pegou de Lula em 2011, quando termina o governo Lula, o segundo, e começa o primeiro governo Dilma. Um país que tinha 5 milhões de desempregados. Dilma entregou a Temer 13 milhões de desempregados, realidade atual. Lula entregou a Dilma um país com inflação de 6%. Dilma entregou a Temer um país com inflação de 11%, descontrolada. Lula entregou a Dilma um país com inclusão social, melhorou. Não eliminou as desigualdades, mas melhorou a inclusão dos pobres. Dilma entregou o país com a renda média do trabalhador em queda, com a volta da pobreza e o aumento da desigualdade. Todos os indicadores sociais e econômicos do período Dilma I e Dilma II são ruins e projetaram o país numa recessão econômica que levou a uma queda de 3,5% do PIB negativos, com desinvestimento, do investimento que já havia, não chegada de novo investimento, queima de empregos, queima de poupança e assim por diante. Nós vivemos essa crise por 3 anos.
Agora começamos a sair da crise, mas começamos a sair da crise com um presidente que não tem legitimidade, que vive acossado por denúncias graves de corrupção. Então precisamos dessa eleição para que o cidadão brasileiro, ao lado da Lava Jato, faça a sua operação lava política e lava voto. E quem for governar, e eu espero ser eleito governador de Minas, tem que fazer no governo o ajuste fiscal severo. O primeiro ano não tem saída. O primeiro ano é coragem, verdade, trabalho duro, suor e lágrimas. Temos que fazer o ajuste fiscal. Como? Cortar 25% dos cargos em comissão. Todos os demais nomeados por critérios técnicos, independentemente de partido político, para que nunca mais partido político e políticos queiram nomear pessoas dentro do aparelho de Estado. Porque se querem nomear, tem algum interesse escuso. O ovo da serpente da corrupção volta. Então tem que profissionalizar como servidores de Estado e não de governo e muito menos de partido. Profissionalizar. Primeira coisa. Só aí dá uma economia de mais ou menos 500 milhões de reais, cortando 25% dos cargos e fundindo secretarias. Eu quero eliminar 5 secretarias de Estado. Secretarias criadas com orçamentos que variam de 25 milhões de reais por ano a 50 milhões de reais por ano. E quais seriam as secretarias? Eu só não quero falar agora para não gerar confusão, mas são inutilidades. Os temas são importantes. Eu vou transformá-los em políticas públicas e em programas robustos, acoplados a outras secretarias, para economizar no custeio. Para que eu preciso fazer homenagem a políticos do meu partido ou políticos derrotados em eleições passadas, inventando secretarias, como é costume em Minas Gerais? Não só do PT, mas também do PSDB fazer esse tipo de coisa. Não, nós vamos racionalizar. Um Estado nem maior nem menor, nem máximo nem mínimo, é melhor, altamente eficiente e altamente transparente. Isso já dá, somado, uma economia de R$500 bilhão. Terceira coisa, auditoria completa da folha. Eu quero saber se essa folha de pagamentos está correta. Uma auditoria plena, se não há erros, se não há excessos, se não há... Esse é um questionamento que eu teria para fazer. No início do governo Pimentel, parece que o secretário de Planejamento, falando na Rádio Itatiaia, me parece, que tinha a folha de pagamento, tinha 5 mil pessoas que tinham acesso. Como é que resolve isso, professor? Como é que resolve essa situação, João? Se tem muitas pessoas que têm acesso, significa que essas pessoas despontam, pelo menos algumas delas, de senha, podem inserir coisas indevidas aí, o que é uma forma de corromper a folha. Não posso afirmar porque não tenho essa informação. Sim. Mas posso afirmar coisas que não deveriam acontecer. E antes de criticar, por exemplo, a Polícia Militar, que eu respeito, que ela é provavelmente a melhor Polícia Militar do Brasil e é honesta, a Polícia Militar tem uma tradição de honestidade, mas a folha de pessoal da Polícia Militar é processada pela própria Polícia Militar. Isso é um extremo corporativismo e não é republicano. Quem tem que processar a folha com as informações pertinentes é a CEPLAG, da administração, e a CEPLAN. Isso tem que ser feito. Então eu quero unificar isto com total transparência, sem prejuízo a quem tem direito, mas eliminando as anomalias que eventualmente houver. Inclusive eu quero checar a questão das diárias. Eu sou candidato, eu viajo ao interior, eu fico em hotéis de R$80, R$90 a diária, hotéis simples, limpos, simples, com café da manhã modesto. Ora, somando diária, somando alimentação, manhã e tarde, eu não preciso de mais do que R$250 dia. No estado nós temos diárias de R$950. Para quê? Para quem tem a diária convidar 4 amigos para churrascaria? Ficar em hotel de primeira classe? Por que isso? Nós temos que acabar com isso. E não é pouca coisa não, é muito. Há muito desperdício. Isso eu acabo no primeiro dia. Isso não tem conversa, isso não tem negociação. Isso é canônico, é republicano, é democrático, é ético. O ético é fazer isso. Além disso, tucanos e PT concederam, uns mais, uns menos, privilégios. Os candidatos a governador não vão falar desse assunto. Não vão. Privilégios ao Poder Judiciário em Minas Gerais. Com todo respeito aos desembargadores. Eu já ia até fazer essa pergunta. Que têm cultura jurídica, têm mérito, participam da meritocracia. A meritocracia é uma virtude republicana, mas tem um perigo. Quando a meritocracia resulta em privilégios, a meritocracia vira aristocracia.
Quando a aristocracia é cumulada de privilégios, ela vira oligarquia. E a oligarquia sem controle vira tirania. Isso é de Aristóteles. Antes de Cristo, Aristóteles escreveu isso. Nós estamos caminhando para a oligarquização do poder judiciário no Brasil, que deveria ser o mais republicano de todos os poderes, que a função da justiça é defender o cidadão contra a eventual tirania e arbítrio do Estado. Hoje o que nós estamos tendo é acumulação de privilégios na magistratura, que se emancipa como um poder independente, soberano e corporativo, acumulando privilégios de tal sorte que numa sociedade capitalista como a nossa, que tem classes sociais tão desiguais, aquele organismo que deveria ser produtor e reprodutor de justiça, inclusive redistributiva, ele mesmo passa a ser acumulador de privilégios e aumenta a desigualdade social. A mesma coisa acontece no Ministério Público, não vou entrar em detalhe, mas há privilégios. E a mesma coisa no Poder Legislativo e agora no Tribunal de Contas também. A questão é, quantos candidatos a governador, quando chegarem aqui na entrevista com vocês, vão estar dispostos a colocar o guizo no pescoço do gato e dizer assim, esse é um problema e o que vão fazer? Eu vou chamar para negociar. Eu sou um legalista e no Brasil de hoje é tanta ilegalidade e tanta corrupção que a legalidade tornou-se revolucionária. Revolucionária. Eu vou chamar para negociar, com todo o respeito que merecem, conversar, mostrar as contas e vou dar o exemplo. Congelar o salário do governador, do vice e dos secretários. Tudo que puder fazer de lisura, de transparência, de rigor ético, de contenção, eu farei, doendo principalmente na própria carne, sem prejudicar os servidores, tanto quanto possível. Agora eu quero saber a disposição de sacrifício do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Se não houver cooperação e sensibilidade, eu cumpro a lei, mas deposito, pago o que a lei manda, o vencimento, mas não pago as, por assim dizer, regalias. Não pago as vantagens. Não pago, por exemplo, auxílio moradia. O que eu faço? Deposito em juízo, judicializo a causa e levo ao Supremo Tribunal Federal. Mas antes eu peço a todos os governadores do Brasil para junto comigo fazermos a mesma coisa. Vamos entrar o Brasil inteiro com os empresários apoiando, com os prefeitos apoiando, com a opinião pública apoiando para mudar o Brasil e republicanizar o Estado brasileiro. Democratizar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro está privatizado. Privatizado. São os interesses que mandam, não é o interesse público. Isso tem que mudar. Deixa eu fazer um intervalinho, tomar uma aguinha aqui, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral. Tem que estar quente, hein? Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Durante o café empresarial, o prefeito Vitor Penido recebeu em seu gabinete a auditora-chefe do Ministério do Trabalho, Patrícia Siqueira, e representantes de empresas para discutir sobre os desafios na contratação de profissionais com deficiência. A importância desse café empresarial foi fortalecer os vínculos entre o poder público, o poder privado e a política pública federal. Temos o objetivo mesmo de fortalecer o nosso banco de talentos com o cadastro dessas pessoas com deficiência para incluí-los e um alinhamento com as empresas para que elas possam enxergar a pessoa antes de sua deficiência. O Banco de Talentos oferece intermediação de mão de obra, apoio na elaboração de currículo, orientação e capacitação profissional e ajuda o candidato a se preparar para processos seletivos. O cadastro precisa ser atualizado de 6 em 6 meses. De acordo com a Lei nº 8.213/91, o percentual de 2 a 5% de contratação de pessoas com deficiência depende do número total de empregados da empresa. Para se cadastrar, é só comparecer à Rua Cannon, número 95, Jardim Canadá e Rua Chalmers, número 88, Centro. É uma iniciativa muito boa, ainda mais que eu vi como que vocês estão trabalhando em rede estruturada, e isso é o fortalecimento do município. E sem contar que esse banco ele facilita as empresas a triar os perfis, né, das pessoas com deficiência. Mas
aí eu volto a falar de novo mais uma vez, a empresa ela não pode buscar a deficiência, ela tem que buscar o profissional, e banco vocês têm, de qualidade, pelo que foi apresentado aqui hoje. Hoje é muito importante para o Grupo CEMIL esse encontro. Nós buscamos parcerias para aumentar o nosso número de funcionários, dando oportunidade aos PCDs. Muito importante a capilaridade da Prefeitura Municipal de Nova Lima. A Prefeitura, com essa capilaridade, ela acessa aonde estão as pessoas com deficiência. Então, é muito importante que exista esse banco e que exista uma rede integrada em que a empresa possa acessar o município para pegar aquela pessoa e providenciar a empregabilidade. E o município de Nova Lima se cerca também de várias entidades de apoio às pessoas com deficiência que podem ajudar a fazer as adaptações necessárias dentro dessa empresa, seja na questão de conscientização e sensibilização, seja na adaptação do posto de trabalho. Nova Lima tem 956 vagas disponíveis, das quais 656 encontram-se preenchidas. Ao todo, 140 empresas estão fidelizadas ao programa Banco de Talentos. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Bom, de volta aí com o programa Cultura Geral, a gente está recebendo aqui o João Marisguia. Ô, João, deixa eu rolar uma bolinha redondinha para você chutar aqui. Como é que nós vamos resolver o problema da educação e dos professores? Os professores sofridos aí a vida inteira, né? E a educação do jeito que a gente está vendo aí, tudo sucateado, né? Tem essa coisa também das famílias não se sentirem pertencentes à escola, né? Coisa que a gente via em outras épocas, né? Tem essa questão da classe média também que evadiu das escolas públicas. Como é que concilia isso e junta tudo de novo, tenta juntar os caquinhos disso tudo aí, desse quebra-cabeça e remontar uma escola pública com muita qualidade, ou pelo menos com a qualidade que tinha em outras épocas, né? Como fazer isso e como valorizar os professores, que até pouco tempo, poucos dias atrás aí, apesar de ser escolas municipais, está tomando tiro e bomba, né? Bom, na verdade, os professores no Brasil de hoje são, dentre os cidadãos, os mais abnegados, os mais, digamos, espontaneamente democráticos e republicanos. Porque vivem em situação de instabilidade, veja-se o caso de Minas Gerais. Os professores da rede estadual nem direito ao IPSENG não têm. Eu conversei há poucos dias com uma professora chamada Paloma, de Língua Portuguesa e Literatura, lá do município de Turmalina, no Médio Jequitinhonha. Ela, há 6 meses, precisava fazer uma cirurgia de vesícula. Conseguiu agendar somente agora para o dia 4 de maio em Belo Horizonte, porque o IPSENG não funciona em lugar algum. Como é que você quer professores trabalhando em sala de aula com um mínimo de tranquilidade emocional e psicológica, se eles sabem que não tem para a sua família o direito a um plano de saúde porque o IPSENG não funciona, e não funciona não porque o IPSENG é ruim, porque o governo não governa. O governo Pimentel não caiu, mas não governa, acabou. E um exemplo disso é a falência do IPSENG. Como é que a pessoa tem tranquilidade para trabalhar sabendo que a sua família não tem assistência? E com o salário que tem, como é que uma professora, um professor, por exemplo, se consorcia numa Unimed, que é muito boa, para pagar R$1.000 por mês? Não tem como, não tem salário para isso. Então é a quadratura do círculo que nós temos que resolver. O quadro da educação hoje em Minas e no Brasil é dramático. Nós já fomos o melhor estado em educação na década de 90, como eu disse no começo. Hoje, o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, usado pelo Ministério da Educação através da aplicação da Prova Brasil para medir a qualidade do aprendizado dos alunos. O IDEB do ensino médio em Minas Gerais, rede estadual, que os municípios não têm ensino médio, é de 3,8 numa escala de 0 a 10. O que significa isso? Que a maioria dos estudantes que concluem aos 17 anos de idade o 3º ano do ensino médio tem uma cultura em língua portuguesa e em matemática esperada de um aluno de 12 anos de idade que está no 7º ano do ensino fundamental.
o que significa uma defasagem ou um não aprendizado em língua portuguesa e em matemática correspondente a 5 anos de escolaridade. O 8º e o 9º ano do fundamental e os 3 anos do ensino médio. Quando vamos ao ensino fundamental de 9 anos, o aluno de 14 anos, 9º ano, ao concluir o fundamental, a nota média dele na Prova Brasil, o IDEB, é 4,8. Isso significa que esses alunos estão aprendendo em língua portuguesa e em matemática o que se espera de um bom aluno de 10 anos de idade, concluinte do 5º ano. Ou seja, não são bons leitores, não são bons escritores, não são bons intérpretes, não são bons para resolver problemas, não dominam a língua inglesa, eventualmente não têm o domínio de habilidades tecnológicas e assim por diante. Quando chegamos nos anos iniciais, criança de 6 a 10 anos de idade, o IDEB é 6,2. Apenas inicialmente suficiente. Mas lá no Ceará, já temos mais de 30 municípios, cujo IDEB nos anos iniciais é maior do que 8 ou igual a 8. O Ceará hoje é o melhor estado brasileiro em educação básica. Sobral é o município melhor em educação básica no Brasil. IDEB 8,8 nos anos iniciais. Lá, a filha da lavadeira, assim como o filho do professor, escrevem bem 3 textos por semana, entendem o que leem, fazem cálculo matemático, entendem de estatística, sabem inglês, trabalham com os recursos tecnológicos, detêm um conjunto amplo de competências e habilidades, detêm, portanto, conhecimentos suficientes para a empregabilidade futura. Nós precisamos urgentemente fazer em Minas uma revolução educacional. Como? Resolvida a crise fiscal, ou iniciando a resolução dela, abrir a discussão de um plano de carreira meritocrático, que envolva de fato a avaliação do desempenho, porém com igualdade de oportunidades para os professores. Para que haja igualdade de oportunidades. 2, voltar com os programas estruturadores de formação continuada em serviço, semelhante ao que eu fiz na década de 90, o PROCAP, Programa de Capacitação de Professores, e o PROCAD, Programa de Capacitação de Diretores. Toda pesquisa empírica mostra e comparada, professor bem formado, diretor bem formado são fundamentais. E o professor que conhece o currículo e cumpre o currículo com planejamento semanal de aula, o aluno aprende muito mais. Então nós vamos voltar a fazer isso em Minas Gerais, que Minas parou de fazer isso há muito tempo. Tanto no período Pimentel PT-MDB, como no período PSDB, especialmente no período Anastasia. Uma terceira coisa fundamental. Os professores estudam, fazem formação continuada e vão dispor da oportunidade na linha de cumprir o que dispõe uma das metas do Plano Nacional de Educação, de fazer um mestrado aplicado a ensino, não um mestrado acadêmico genérico, um mestrado que seja necessário para o professor melhorar a sua performance, cultura e desenvoltura pedagógica a serviço do ensino e do aprendizado. Então são mestrados que terão uma certa orientação da própria Secretaria de Educação, porém mestrados. Temos 12 universidades federais em Minas Gerais. Temos a UENG e a Unimontes, e temos a PUC. É o estado que mais tem universidades federais, afora os centros universitários privados. Então nós podemos chamar os melhores, fazer um consórcio em todo o estado e o programa de mestrado ser distribuído territorialmente, usando a ociosidade das universidades onde houver à noite e usando inclusive o sábado, a custo zero para o professor. Nós devemos isso ao nosso professorado, tanto o professorado da rede estadual quanto o professorado da rede municipal. Não tem uma lei federal vinculatória que dispõe sobre o Plano Nacional de Educação? Não tem uma regra lá dentro, que é uma meta segundo a qual nós temos o dever de oferecer como governantes o mestrado aos professores? Então vamos garantir isso aos professores. Como se faz na Europa, se faz na Ásia, se faz ali onde a educação é melhor. E isso não existe hoje. Um outro ponto, gradualmente, dependendo da resolução da crise fiscal e com a retomada do crescimento econômico, melhorando as receitas, introduzir a escola em tempo integral para o aluno e para o professor que fizer essa opção. Você não pode impor isso ao professor, que ele tem outras atribuições, mas eles serão convidados, os bons professores, os bem avaliados, a trabalhar em tempo integral, em escolas de tempo integral, com um currículo integral, que além das disciplinas acadêmicas, você introduz os esportes, o jogo de xadrez, a capoeira, o balé, o teatro, a dança, a literatura, a língua inglesa. A escola tem que ser em tempo integral, estuda matemática, vai
fazer capoeira. Estuda língua portuguesa e literatura, vai fazer teatro, dramatização. A escola tem que ser alegre, saudável. Os adolescentes e as crianças adoram isso. Uma escola alegre, fraterna. Uma escola com recursos tecnológicos, com as novas base tecnologias. lá no Anísio Teixeira, mais ou menos ali daquela... O modelo é o Anísio Teixeira dos anos 50, que começou a ser seguido por Brizola Darcy Ribeiro no Rio de Janeiro, mas infelizmente não houve o recurso necessário e não puderam fazer de acordo com o que queria Anísio Teixeira. O meu modelo é Anísio Teixeira, para mim o maior pensador sobre educação no Brasil em todos os tempos. Queremos implantar isso em Minas Gerais com a ajuda de municípios, mas os municípios têm a exigência de universalizar a creche e a pré-escola. A creche e a pré-escola são os níveis de ensino mais caros que há, que são crianças, turmas menores, 5, 6 refeições dia, banho, cuidados, além da professora, uma cuidadora, então o custo é muito maior e esse custo recai sobre os municípios. Então o Estado tem que ter essa compreensão para que essas transições sejam moderadas. Nesse sentido, estados e municípios e todos os governadores olhar para o governo federal e para o Ministério de Educação e fazermos um pacto. Qual é o pacto? Os recursos do Ministério da Educação hoje são assim distribuídos para 2 milhões e 100 mil alunos de universidades federais e 5 milhões e meio de alunos das instituições particulares contempladas pelo FIES e pelo ProUni, não são todos os alunos FIES e ProUni. Isso demanda do MEC 2/3 dos recursos para atender 2,1 milhões de alunos das federais e mais ou menos 1 milhão de alunos do ProUni FIES. Então, recursos públicos federais para 3,1, 3,2 milhões de alunos. Do outro lado, nós temos mais de 40 milhões de alunos no Brasil na educação básica, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Sim. E não temos redes públicas de ensino tecnológico de nível pós-médio entre o ensino superior e o ensino médio para o jovem pobre poder fazer o curso tecnológico, entrar no mercado, ganhar 3, 4, 5 mil reais por mês e pagar a sua faculdade. O que o MEC põe para mais de 40 milhões de alunos da educação básica no Brasil é 1/3 do orçamento do MEC. Claro que não dá para mudar isso da noite para o dia, mas isso é uma distorção. Isso não é republicano. Não há equidade. Dizer isso para as universidades, elas não vão aceitar o argumento. Eu não estou propondo cortar recursos das universidades. Eu estou propondo, daqui para frente, todo o dinheiro novo que houver seria 50% ensino superior, 50% educação básica, estruturalmente. Essa é uma luta política redistributiva de recursos federais que o país tem que aprender a fazer. Senão não há igualdade de oportunidades, que o Estado sozinho e o município sozinho não dão conta. E o dinheiro que o governo federal põe na educação básica é a metade do que deveria pôr, como mínimo para começo de conversa. E o resultado disso é o professor que fica sem a oportunidade do mestrado, o professor que fica sem um plano de carreira, o professor que fica sem a oportunidade de uma jornada de 40 horas para trabalhar em uma só escola em tempo integral. Solução? Mas nós precisamos fazer muita mudança, muita luta, e é hora de governantes que estão comprometidos com a educação pública, republicana, gratuita, de qualidade, e os professores terem alianças entre si e não terem uma relação de amigo e inimigo, como infelizmente nos últimos dias nós vimos acontecer aqui do lado em Belo Horizonte, para que nós possamos avançar nessa direção e garantir esse país com a educação pública, gratuita, universal, da creche até o ensino de nível pós-médio tecnológico para os estudantes pobres, com alta qualidade neste país. Isso depende de professor motivado, profissionalizado e razoavelmente satisfeito com a sua profissão. Ô João, você se sente preparado hoje para administrar um estado com tanta complexidade igual o estado de Minas Gerais, com déficit enorme igual a gente tem visto aí? Como é que você se preparou e qual é a visão política que você tem dessa situação toda que a gente tem vivido com relação ao Estado? Eu todos os dias, depois de 20 anos, como eu disse, fora de partido político, fora da política e fora de governo, quando eu sou convidado e aceito o convite a governador, eu me pergunto, afinal, por que eu aceitei esse convite? Primeiro, eu calço as sandálias de São Francisco da humildade, eu não sou melhor do que ninguém.
Eu tive mais oportunidades do que a maioria das pessoas. Então eu devo à sociedade devolver as oportunidades das quais eu desfrutei na forma de prestação de serviço, servir. Eu vejo a política como serviço à sociedade, não vejo como poder. Aos 70 anos de idade, eu quero poder? Não quero. Eu quero é ter a grandeza moral, a gratificação espiritual, pessoal, de servir ao meu país e ao meu Estado, fazendo um governo exemplar. Estou preparado? Estou preparado. A vida inteira eu me preparei. A vida inteira eu fui líder. Por onde eu passei, eu liderei. Eu sei formar equipes, eu não tenho medo de descentralizar, eu sei confiar nas pessoas, confio, eu sei fazer formação, orientar, todo dia tornar legítima a minha liderança através do diálogo, da cooperação. Não sou autoritário, não sou impositivo, mas só trabalho com metas, com processos claros e com monitoração de processos. Se assumimos um compromisso, compromisso é voluntário. Então nós temos que cumprir da melhor maneira possível ou no meio do caminho mudar. Trabalho com metas e por isso alcançamos os resultados. Processo, cultura, diálogo, cooperação, resultados. Eu não sou da linha da qualidade total, tudo pelo resultado. Isso é uma grande bobagem. É cultura, processo, cooperação, interação, diálogo, revisão, planejamento bem feito, flexível, dialógico e alcançar os resultados. Né? Esse é que é o processo. Isso tudo com certa flexibilidade, mas com rigor. Eu estou preparado para isso. Estou formando equipes excepcionais de colaboradores voluntários. A maioria deles não é ligada a partido político nenhum. E vários deles nem têm filiação à rede. E alguns deles, inclusive, nem têm simpatia pela rede. Mas confiam em mim e querem ajudar. Isso em economia, em segurança pública, em agricultura familiar, em ciência e tecnologia. Tem colaborador da Universidade Federal de Itajubá, da Universidade Federal de Viçosa, da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem cientista, tem empresário que trabalha com ciência e tecnologia. Eu não tenho do que reclamar. Agora, como é que eu quero governar? Vai ser uma mudança completa. Primeiro, o meu secretariado, 70% será composto de pessoas vindas do interior e não da capital. 70%. Se eu for eleito, podem me cobrar isso. Segundo, eu vou implantar 18 territórios de planejamento e gestão de políticas públicas. Em cada território, 2 bacias hidrográficas, fazer gestão ambiental, preservação de nascente, microbacia, gestão da água, senão a galinha dos ovos de ouro, da economia gerando riqueza, morre de sede por falta de água. Está faltando água no noroeste, faltando água no norte, faltando água no Jequitinhonha, faltando água na zona da mata, faltando água na região metropolitana. Não porque falta água, por má gestão da água. Fazemos política ambiental, Copasa vai mudar da água para o vinho. Copasa hoje é uma mineradora predatória, ela pega água e vende água. Mas ela não investe pagando royalty ao fazendeiro e ao pequeno proprietário rural da nascente que ele protege. São Paulo faz isso. Nos Estados Unidos, Nova York faz isso. Paga royalty protegendo cada nascente. Aqui não. Aqui o gado sela a nascente, pisa em cima e a Copasa não está nem aí. Faltou água aqui, ela vai ali, puxa a água e leva lá. Então ela pega a água e vende água, igualzinha a mineradora predatória. A CEMIG é a mesma coisa. CEMIG é a cultura dos grandes barramentos. Até hoje não entendeu a lógica dos pequenos barramentos e agora criou uma área que está estudando a questão da energia solar. Ainda que tardia, que bom que pelo menos está preocupada com isso, começando a ficar preocupada. Então nós vamos, por território, fazer política ambiental, política de segurança pública compartilhada, política de educação, política de saúde, infraestrutura e retomada do crescimento econômico a partir das vocações de cada região e incremento a novas atividades a partir do empreendedorismo dos agentes econômicos, dos empresários locais. Nós temos que aprender que quem gera riqueza é o empresário. Quem incorpora tecnologia e aumenta a produtividade é o empresário, que tem que, com isso, fazer um capitalismo saudável, civilizatório. Primeiro, a legalidade. Segundo, não ocultar nada, não sonegar nada, pagar os impostos. Terceiro, respeitar os trabalhadores e promover a renda média do trabalhador, distribuir com eles os ganhos de produtividade. Mas para isso tem que haver confiança. Confiança gera investimento. Investimento produz riqueza. Produtividade aumenta a riqueza e tem que ser compartilhada com o ganho do trabalho. Isso é que nós queremos. O empresário confiar, não é o Estado interventor, não é o Estado, por assim dizer, moderador, não é o Estado controlador. É o Estado eficiente, é o Estado muito bom, que chega junto, vai CEMIG, vai Copasa. Para que uma Gasmig? Vou privatizar.
Para que uma jazida de nióbio na mão do Estado? Vou privatizar internacionalmente, não tem sentido. Como eu quero também aumentar o percentual do royalty incidente sobre minério. Onde eu vou ter mão dura vai ser na mineração. Nunca mais a catástrofe ambiental e humana que a Vale do Rio Doce e a multinacional australiana, que são as sócias e donas da Samarco, produziram. E nunca mais um governo inerte como esse de Minas Gerais, que, aliás, quando aconteceu a catástrofe no Rio Doce, deu um parecer que era tremor de terra. Falou muito mais como porta-voz da Samarco do que em defesa da cidadania e da sociedade. Que Estado é esse? Um Estado servil a um interesse privado que agiu contra a sociedade e não a favor da produção de bem público? Isso nunca mais vai acontecer. A tecnologia de barramento está completamente ultrapassada. Há outras tecnologias que lá fora, nos países desenvolvidos, já são aplicadas. Não aplicam aqui porque tem mentalidade colonialista. Isso vai mudar. É porque não tem governo, não tem autoridade democrática e republicana. Isso vai mudar sem briga, mas vai mudar. Vai mudar. Nós vamos retomar o crescimento econômico, fomentar o desenvolvimento sustentável, acabar com a anarquia fiscal. Minas é o estado que tem o maior número de alíquotas de ICMS, é uma bagunça. Acabar com a indústria da isenção fiscal. Sua Excelência, o deputado pega o empresário, vai lá na Secretaria da Fazenda, arranja uma alíquota diferenciada. Nós perdemos no grão para Goiás, que lá a alíquota é menor. Perdemos no café para o Espírito Santo, que lá a alíquota é menor. Perdemos indústrias no sul de Minas para São Paulo, que lá os impostos são menores. Perdemos indústria de alimentos de Triângulo Mineiro e Noroeste para Goiás, que lá os impostos são menores, os apoios são mais significativos. Nós perdemos, perdemos e perdemos. O Aécio deixou correr entre os dedos e perdemos a segunda Fiat, que está em Pernambuco. E assim por diante. E perdemos com a guerra fiscal. É o pior estado, é o que mais perde com a guerra fiscal, é o que tem a situação fiscal, isto é, gastamos mais do que arrecadamos. O governo de Minas hoje está tomando ilegalmente o dinheiro pertencente aos municípios. 4 bilhões de reais pertencem à saúde dos municípios, o Estado retém para fazer fluxo de caixa e pagar folha. Esse é o governo Pimentel. É um governo que já acabou, só não caiu. Qual é a mensagem que o senhor deixaria para o eleitor, para as pessoas que estão do lado de lá, que estão nos assistindo agora, para a gente finalizar? A solução. A solução começa pela formação de uma arca da confiança entre governantes honestos, que têm ética, mas não basta ser honesto, que isso é um dever moral primário. Tem que ter conhecimento, tem que ter capacidade de liderar, tem que ter coragem moral para tomar decisões. Um governante hoje não é santo, mártir e herói, e muito menos um cowboy solitário que faz no lugar do outro. É um líder da sociedade que mobiliza a sociedade, mobiliza as paixões, as capacidades, forma alianças, é dialógico, trabalha com a verdade, trabalha com a informação, forma consensos, mas toma as decisões, sustenta as decisões e promove a mudança. Isso é perfeitamente possível fazer. Assim como a Lava Jato é um sinal de esperança de que é possível acabar com a corrupção, pois a corrupção, a economia política da corrupção, nos mostra que ela rouba até 30% de toda a riqueza nacional, até 30%. Se acabamos com isso, já vamos ter mais 30% de recursos. Começa aí a esperança na ação. Não é esperança esperada, é a esperança na ação. E como é que o cidadão pode realizar a esperança na ação? Acompanhando os debates. Está me ouvindo aqui? Procura saber quem sou eu. Questiona para saber se o que eu estou falando corresponde de fato ao que eu penso. Quais são os meus valores, o que as pessoas dizem a meu respeito, qual é a minha vida, qual é a minha biografia, se eu tenho sido coerente. Checa isso, pergunta para todo mundo, checa, mas toma uma decisão, faça uma escolha, vá lá e vota. Votou, cobra, fica em cima. Então vamos fazer a lava-voto, a lava-política. E o governo, acompanhado pela sociedade, tendo transparência, tendo decência, dignidade, mas tem também capacidade governativa, é capaz de mover a montanha na direção certa. A direção da mudança, do reformismo, da democracia, do republicanismo, para que haja mais segurança, educação de qualidade e um professor satisfeito, as crianças na creche em tempo integral, para as mulheres terem o seu trabalho tranquilo, ter a sua renda sabendo que a criança dela está sendo bem cuidada, o cuidado com os idosos, o fenômeno da desigualdade social
está gerando no nosso país, que está envelhecendo demograficamente, a figura do idoso pobre abandonado. Nós temos que cuidar do idoso pobre abandonado. É um dever civilizatório, é uma questão de compaixão humana. Uma sociedade sem compaixão é uma sociedade entristecedora, é uma sociedade sem dignidade. É isso que nós temos que fazer, não tem muita mágica não. Retomar o crescimento e o desenvolvimento, educação, saúde, segurança e infraestrutura. Fazendo isso com honestidade, com decência e não permitindo que a corrupção choque de novo o ovo da serpente da corrupção, esse país que é grandioso, tem um povo maravilhoso, ele dá a volta por cima e vem a ser um dos 5 melhores e mais poderosos países economicamente e democraticamente no mundo. Eu acredito nisso, é o meu país, é o meu estado, por isso eu sou candidato a governador. Bom, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Foi um prazer fazer um programa desse com personalidade igual o João. E a gente continua aberto com as outras candidaturas, com os outros pré-candidatos a governador também. A gente vai continuar fazendo do Cultura Geral esse espaço democrático de debate, de conversa, né, de ações políticas e eleitorais que possam esclarecer cada vez mais os eleitores de Nova Lima e de Minas Gerais. Um grande abraço e até segunda-feira, se Deus quiser, com mais um Cultura Geral. Foi bom, João? Muito obrigado. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.